Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E sempre eu digo para vocês, vem aqui participar com a gente todos os programas do nosso CM Podcast, porque a função desse podcast é trazer sempre muito conteúdo para vocês. Eu digo conteúdo de qualidade, coisas que podem ajudar no seu dia a dia ou de pessoas que você conhece. A gente vem falando muito sobre construção civil, sobre corretagem, como comprar, deixar de comprar um apartamento. Nós trouxemos até agora diversos especialistas que falaram assuntos importantíssimos. E a pergunta sempre foi: se você vai comprar um empreendimento, se você vai comprar um prédio, um apartamento, se você vai comprar uma casa, o que que você tem que olhar, de que forma que você tem que olhar? E disso surgiram diversas dúvidas. Muita gente questionou: tá, se eu comprar um apartamento, como é que eu faço para ver esse apartamento se é de qualidade, se não é? Outra coisa, se eu quiser me tornar síndico, como é que eu faço para me tornar síndico de um apartamento? Como é que eu faço? Como é que isso funciona na prática? Então, para falar sobre isso, depois de tantas dúvidas, eu trouxe uma pessoa especializada. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje é especial, porque essa pessoa veio de muito longe só para falar com vocês desse assunto aqui no CM Podcast. Uma pessoa que tem um conhecimento de 17 anos na profissão. É advogada, muito bem qualificada e que vai falar para vocês hoje o que precisa, o que não precisa e muita coisa importante. Eu estou falando da Adriana Meneguzzi. Ela vai falar com você hoje tudo o que você precisa saber sobre condomínio e, de fato, o que você precisa e não precisa para ter uma vida adequada como síndico e como morador dentro dessa disputa diária que é morar em uma torre. Adriana, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e vir aqui hoje falar com a gente sobre esse assunto. É um prazer ter você aqui. Prazer, boa tarde, doutor Ilmar. Bom. Agradeço demais, imensamente o convite, né? E é uma oportunidade grande da gente trazer um tema tão pouco difundido, eu acho, e poder ajudar muitas pessoas nessa questão. Eu, conforme o doutor falou, sou advogada, né? Sou formada e especialista em direito penal, processo penal e direito tributário, com prática em gestão condominial, né? Uhum. Pouquinho tempo. E estou aqui para trazer para vocês os assuntos mais, assim, relacionados ao dia a dia mesmo da relação condominial, assim, dessa, vamos dizer, essa gestão condominial. Obrigado. Eu agradeço imensamente a sua vinda até aqui. Como eu disse, a gente vai falar muito sobre isso, da onde você, né, atua como a gestora de um Sim. condomínio. Mas eu gostaria muito antes de saber um pouco da sua história. Porque assim, como é que chegou até esses 17 anos de experiência na administração condominial, que Sim. é uma coisa tão complexa, às vezes até se afasta as pessoas. Não, não quero isso pra minha vida, não quero fazer isso. Conta um pouco pra gente, como é que chegou a ser condomínio hoje? É uma situação engraçada, assim, né? Foi uma coisa assim, foi bem casual mesmo, não foi proposital, né? A minha intenção sempre foi seguir só a parte da advocacia, né? E depois mudou um pouco o foco para concursos, e só que no dia a dia houve eu senti essa necessidade, né? Então, assim, pessoa que vem do interior, foi para Brasília, muito jovem, me formei em Brasília, né? E as minhas especializações todas feitas lá. Estou em Brasília há 20 anos e de casa passei a morar em condomínio, né? Então, assim, eu passei a ter milhares, vamos dizer assim, centenas de vizinhos, né? Uhum, É, milhares mesmo, porque a gente não pode contar só os nossos vizinhos dentro do nosso condomínio. Nós temos uhum, os outros condomínios também. claro. Então, assim, e muito engraçado. Chegando lá, é, aquela questão, assim, aquela preocupação com o seu bem, né? O Uhum. seu bem imóvel, você quer entender sobre como que está o condomínio, você vai realizar uma compra dentro daquele condomínio e você precisa entender como que está a situação, a gestão, né? A contabilidade, a situação financeira. Então veio assim, tudo surgiu por essa, vamos dizer assim, essa necessidade mesmo de saber, né, sobre esse meu investimento, né? Uhum, Saindo do interior, de casa, e indo morar nessa relação condominial. Então havia essa necessidade de uhum, saber
se eu estava fazendo um bom negócio, né? Ao adquirir aquele empreendimento. Então, porque não basta você olhar apenas o apartamento, você tem que olhar um todo. Tem muita coisa para você analisar quando você vai fazer a aquisição de um bem imóvel. Então, assim, isso aí me levou, acabou me colocando, vamos dizer assim, indiretamente na gestão condominial, né? Logo que cheguei ao meu condomínio. E de lá para cá, saí algumas vezes, porque o mandato ele acaba, né? Então você precisa, como eu não sou síndica profissional, você precisa estar renovando a nova gestão. A cada 2 anos, você faz uma nova eleição, podendo ser reeleito, e o máximo são 2 mandatos. E novamente, recentemente, né, estive à frente dessa gestão condominial também. Que legal. Então vamos lá. 17 anos atrás, um pouco mais que isso, você foi para Brasília, porque você falou, né? 20 anos. Isso. Aí depois falou: olha, vamos comprar um apartamento. Nunca tinha morado em apartamento antes? Não. Foi a primeira vez? Casa, sempre sim. casa. Casa interior. E aí, chega em Brasília. Isso. Né? Em que lugar de Brasília que você é? Águas Claras. Águas Claras. Isso, Águas Claras. Lá, eu conheço Brasília muito bem, vou muito a Brasília. Águas Claras hoje é uma cidade, assim, né, gigantescamente toda vertical hoje, né? Sim. É uma região muito verticalizada lá. Então, chegando lá, você já viu o condomínio e falou, pera, vamos entender melhor isso aqui, então já vamos se tornar... E já foi de cara querendo ser síndica? Já foi com esse objetivo? Não. Quando eu cheguei em Brasília, inicialmente, né, até conhecer, saber se em Brasília a gente ia ficar. Então, assim, alugamos inicialmente, né? Então, assim, morei de aluguel, né? Alguns anos. E aí, vimos a necessidade de adquirir o nosso próprio imóvel, Sim, né? Claro. E à época, estava fazendo direito. Ainda era aluna, estava nos bancos ainda. Então, mas já muito curiosa e muito preocupada, né? Então, fiz muita pesquisa. Águas Claras não era nada, ainda muito pequenininha, né? Águas Claras, assim, é uma coisa curiosa. A maioria das ruas, hoje já não mais, mas assim, havia uma cultura, existe isso lá. As ruas são todas nomes, assim, tudo relacionado à natureza. Então, são nomes de rios, os condomínios são nomes de rios, os condomínios têm nomes de árvores. Então, assim, tinha esse sentido em Águas Claras, né? Hoje perdeu-se isso, né? Infelizmente. Mas Águas Claras, quando cheguei lá, em Águas Claras, há 17 anos. Então, em Brasília, há 21, né? Então, chegando em Águas Claras, ao fazer a aquisição do imóvel, eu vi que não bastava analisar o contrato de compra e venda, analisar aquela certidão de ônus do imóvel, não bastava apenas isso. Eu precisava olhar a situação do condomínio, né? E isso foi um pouco difícil, né, no início. Então, isso aí gerou uma curiosidade e uma necessidade, né? E aí, você chegou então, ingressou no condomínio, foi morar no condomínio. Sim. E aí, uma pergunta que sempre me surgiu, né? Adriana, interessante. Por exemplo, hoje, se eu quisesse ser síndico, né? Eu quero debater bastante esse assunto com você, porque, assim, é um tema de uma forma até pouco difundida, mas muito polêmica quando a gente coloca as pessoas que realmente participam do dia a dia de um condomínio, né? Sim. Tem pessoas que falam, meu Deus, nem que me pague, eu trabalharia nisso, né? Sim. Já tem outras que gostam daquela sensação. Mas hoje, se eu quisesse ser síndico, vamos começar com essa ideia. Para as pessoas que estão nos assistindo hoje, consigam entender. Eu quero começar, eu fui morar num apartamento, comecei a gostar, tô vendo aqui, pô, eu quero ser síndico. Como é que eu começaria esse projeto? Porque depois eu vou falar da outra parte. O que eu preciso ver? Preciso ver, mas o que eu preciso fazer para ser síndico? Como é que funciona ser síndico? Síndico, assim, hoje, né, existe 2 modalidades, né? Você pode ser o síndico morador, o condômino, e há também aquela figura do síndico profissional, que hoje existem vários cursos, né, direcionados a essa formação, na prática mesmo, de como atuar como síndico. Porque muitos acabam, vamos dizer assim, navegando por esses mares sem muito conhecimento. Então, os próprios moradores viram a necessidade de contratação de uma mão de obra qualificada. Eu não tive muito essa dificuldade, acho que pela formação jurídica, né? Sim. Que a gente tem. Então, assim, Claro. isso traz uma base muito grande e um conhecimento. Então, assim, isso ajudou muito, né? E o meu conhecimento também na parte da construção civil. Então, isso
ajuda demais, né? Porque você precisa ter esses conhecimentos, né? Não basta você querer ser síndico. Uhum. Você precisa se qualificar para isso. Você sendo um síndico profissional ou não. Se você é um síndico morador, você deseja ser um síndico, você precisa se qualificar. Não basta ser síndico. Você Uhum. precisa entender, porque é bem complexo mesmo, não é fácil. Há muita cobrança, né? Você tem muitos chefes, eu digo. Uhum. Eu Tem, imagino tem como muitos seja. chefes. Então, assim, Uhum. você precisa apresentar resultados Uhum. o tempo todo. Diariamente você é cobrado. E muito cobrado, né? Uhum. Às vezes chega a ser exaustivo. Por isso que muitos moradores não querem. Uhum. Eles fogem dessa responsabilidade, porque realmente é muito exaustivo. Mas é o que você falou. Tem pessoas que, até de graça, Uhum. né? Tem paixão por isso. A minha primeira gestão, eu não recebi. Uhum. Eu não recebia nada. Eu abri mão do Prolabore, Uhum. nem o desconto do condomínio, nada. Eu não recebia nada, nada, nada. Uhum. Tá? Para poder ajudar a gestão condominial a dar uma alavancada assim, financeiramente, né? Então eu não tirei um centavo do condomínio. E me apaixonei, porque assim, eu gosto muito de falar, gosto muito de lidar com as pessoas e de resolver problemas. E condomínio tem problema. É uma grande família cheia de problemas. Tem que ter vocação, né, Adriana? Eu acho assim, tem que ser uma coisa que a pessoa realmente tem uma Sim. vocação. Porque, óbvio, a gente tem que entender que a pessoa tem que estudar. A gente atende aqui, né, pessoas que são síndicos e condomínios. E eu vejo a dificuldade, às vezes, por eles não terem conhecimento de muita Sim. coisa. Ficam perdidos, fazem um monte de bobagem, vão parar em delegacia porque Sim. erram no livro, caixa, e informações vão de forma equivocada. Tem gente que Sim. não guarda os livros caixas e desaparece. A gente vai chegar até lá nesse tema, né? Muita coisa importante. Sim. Mas pra gente poder pegar esse gancho, a pessoa, então, que tem interesse de ser síndico, o primeiro ponto, na sua opinião, então, assim, Eu se acho que qualifica, eu acho que sim. né? Precisa. Porque ele coloca em risco não só o patrimônio de terceiro. Ele não Uhum. coloca em risco o patrimônio do vizinho. Ele coloca em risco o patrimônio próprio, porque ele está no seu próprio condomínio. E vou além, que é o principal. E muitos deixam de pensar. Ele coloca todos em risco. Uhum. Ele oferece uma insegurança, não é jurídica, é uma insegurança mesmo para aqueles moradores, porque a pessoa precisa entender. Ela precisa, além de saber da legislação, ela tem que ter uma prática, tem que ter saber lidar com situações difíceis, né? Não é fácil. Acho que o pior para mim é lidar com no dia a dia. Você tem que ter muita paciência, tem que ter um tato. Então, assim, às vezes, por isso que é bom você trabalhar em conjunto. E a gente sempre trabalhou em conjunto justamente por isso. Às vezes, porque nem todo dia você tá com tanta paciência, né? É. Mas, assim, então, isso um apoia o outro e as coisas fluem. Mas o importante é isso. As pessoas pensam que é apenas conhecimento de legislação, conhecimento de pintura. Não. Você precisa entender. Você precisa entender porque tem vários fatores de risco, de segurança mesmo, para aquelas famílias que ali estão. Uhum. Então, muitos condôminos que se aventuram, eles não olham para esse lado, né? Então, isso é muito importante. E é uma coisa, Muito importante. Você olha a segurança de séries, né? São tantas famílias, tem Sim, prédio que tem, sei sim. lá, 60, 50, 80 famílias, um Sim, prédio. sim. E aí a responsabilidade, de fato, é sua de um monte de coisa, né? Uma decisão sua implica na segurança dessas pessoas. Uma omissão. Uma omissão sua implica em problemas graves estruturais no Sim. prédio, né? Então, já pegando até esse gancho hoje. Então, eu quero ser síndico, vou me qualificar, né? Bom, tô legal. Vou estudar, sou advogado. Então, muitos colegas advogados vão assistir, né? Em Brasília tem muito formado em direito, muita gente formada em direito Sim. lá. Até que me assustou lá quando eu cheguei. Todo Todo mundo lá. mundo faz Todo direito, mundo é né? advogado Todo ou mundo está estudando para direito. ser advogado. É um lugar assim que todo mundo dava com bate-meco lá. Nem todos assim para ser advogado. Sim. Porque muitos vão para a área de concurso Concurso mesmo. público, Tem aham. muito isso lá, muito É. mesmo. Eu até também já me aventurei nessa Aham. área. Então, assim, mas assim, nossa, todo mundo que você conversa é formado em direito. Não tem, Era uma coisa incrível. engraçada até, né? Eu ia conversar com as Passa de pai pessoas, para filho, o ficava assim, diploma aparece. eu via vadimeco passando pra cima e pra baixo, sabe? Falei, meu Deus, eu tenho advogado nesse lugar, você tem É formado em mesmo. direito.
Assim, eu sou formado em direito, quero ser síndico, pô, bacana. Parte da legislação, talvez você. Porque assim, a gente pensa que se formou em direito é o suficiente para que você possa entender sobre condomínios. E não é. Não, Né? A legislação é muito específica para o sim, condomínio edilício, para questões legais. sim. Ponto importante. Mas e os outros pontos que você acha que tem que ter de qualificação, Adriana, para a gente possa ter, por exemplo, construção civil, Sim. psicologia, eu acho que também tem que ter um pouco, né, para poder entender as pessoas. E Terapia o tem que que, fazer que você colocaria bastante. hoje como sendo importante? Olha, eu acho assim, o que eu acho muito, assim, eu acho que é essencial, essencial, porque acho que legislação, até uma pessoa que não é formada, ela tem, assim, a possibilidade de fazer uma leitura, uma interpretação, e ela tem o apoio, né? Querendo ou não, ela Uhum, tem um apoio jurídico. Se é um condomínio sério, que tem uma gestão séria, então o síndico não vai trabalhar sozinho. O uhum, síndico sério não trabalha sozinho. O síndico, ele trabalha com um bom escritório de contabilidade, uhum. para poder dar respaldo a todos os seus atos e gastos, e também um apoio jurídico. Sim, Precisa, tá? claro. Então, assim, tem 2 formas para você ter esse apoio jurídico. Você contrata anual, né, ou, por atos, né, Uhum, para uma situação específica. No nosso caso, havia um escritório que atua, né, uhum. assim como o doutor disse que deve atuar Sim, em sim. alguns condomínios aqui. Então, assim, eu acho que tem que ter, tendo esse apoio, a pessoa que consegue, assim, vamos dizer assim, sentar, fazer uma boa leitura de uma legislação, acho que até flui. Por isso que eu te falei que o conhecimento jurídico ele não é tão importante, porque você trabalha com uma equipe ao seu lado. Você precisa, na verdade, ter. Uhum. O síndico precisa, né. Então o síndico profissional, nem todos são advogados, então eles necessitam de Desse uma apoio. equipe jurídica. Uhum, É imprescindível, você precisa, tá. Então assim, eu acho que anda ali coladinho, a contabilidade, que é um escritório contábil sério, uhum, conhecido, uhum, a equipe jurídica, que tem que estar ali para apoio e dirimir dúvidas ao síndico ou até aos moradores mesmo, e uhum, por situações N situações que ocorrem, né. uhum. Então, assim, eu acho que, esse conhecimento você tem apoio, você não precisa tanto de base. O que que você precisa saber? O que eu vejo, assim, que muitos patinam, Uhum. e eu vejo isso, já vi muito isso. As pessoas acham que é fácil, por ter essa equipe, "Ah, tá, então eu tenho uma equipe jurídica, eu tenho uma equipe contábil, eu tenho uma equipe terceirizada, vai ser fácil, administrar um condomínio e levar uma gestão tranquila". Não. Não é. Porque você precisa entender. Você precisa, entender um pouco sobre estrutura, sobre construção civil, porque você, precisa dar manutenções periódicas. Então, esse síndico, como você disse, né, eu sou um síndico condômino, eu quero me candidatar, né, eu sou um morador e quero me candidatar a síndico. Teremos eleições, uma assembleia para eleições e eu gostaria de me candidatar, né. Uhum. Assim como eu fui lá atrás, eu era estudante de direito. Então você vê que o direito, a formação total jurídica, ela não é tão necessária. Ajuda e muito, Uhum. facilita e muito, Uhum. né. Até por essa questão, assim, nossa facilidade de lidar com as coisas, né, Sim, em resolver claro. problemas. A Sim. gente é formado para isso, a gente estuda para isso. Uhum. Então isso ajuda muito, tá. Mas você precisa ter conhecimento. Então você precisa entender o que que tem por trás de todas aquelas paredes, que é o que ninguém está vendo. Os moradores, eles caminham sem essa preocupação. Ele caminha preocupado em horário com o filho da escola, com o horário do seu trabalho, com o horário da sua reunião, com o horário do seu médico. Então, assim, ele na com sua academia, se ele vai fazer uso lá daquela área, comum, ele está preocupado em saber se a piscina está funcionando, ele não está preocupado o que está por baixo daquela piscina, Uhum. né, a maioria. Sem dúvida, Claro que verdade. não são todos, mas é a maioria, Não, não com adianta, certeza, falando como né, morador mesmo. entende? É a maioria, a Verdade. pessoa ela anda, ela entra no elevador, ela não está pensando: "Nossa, será que fizeram a manutenção nesse elevador?", né. É. Então assim, a gente está tão no nosso dia a dia tão corrido que a gente não se dá conta. Então eu acho que esse conhecimento, isso aí é fundamental, ele é imprescindível. E muitos às vezes se aventuram achando que vai dar conta e não dá. E Uhum. traz consequências seríssimas para o dia a dia, de Uhum. insegurança mesmo, né, Sim. para o seu vizinho, ou para ele mesmo e a sua família que ali também está.
você acha que tem que ter um olhar crítico eu quero ser síndico, aí a gente falou, um olhar crítico realmente da construção, de saber, de olhar, de falar, olha, a manutenção está sendo feita de forma adequada. Agora, com a sua fala, eu comecei a raciocinar um monte de situações que eu já vivi. Eu falei, verdade, eu não entrava Sim. no prédio pensando em nada Não, disso. você não entra na piscina preocupado se aquela piscina vai desabar. Uhum. Se embaixo daquela piscina existe uma garagem e se tá com uma infiltração gigante comprometendo a estrutura, e se você vai entrar com seu filho naquela piscina e aquela piscina vai desabar. E o que A gente aconteceu, né, não faz isso? isso. Isso acontece muito. Acontece muito. A gente entra no elevador e a gente não se dá. Eu ando assim. É até engraçado. Eu entro no elevador, eu entro no hotel, agora você entra, você olha no elevador, a data da manutenção do elevador. Gente, É eu nunca olhei. automático. Eu vou É começar a olhar agora. automático. Você olha o elevador, você olha o extintor, você começa a analisar isso. Isso não é só condomínio, shopping é um perigo, é uma Aham. coisa muito séria, né? Sim. Até um café que você vai. Então, assim, a pessoa que trabalha com isso passa, ela respira diariamente isso. Não Nossa, adianta. É que assim, legal. você anda assim, vai falar assim, nossa, mas não tem sossego. Não Aham. tem, é uma coisa, é natural. Não é nem, para mim não é um desconforto. Não é uma coisa ruim. Uhum. Faz parte do meu dia a dia. Mas as pessoas correm tanto que deixam de se preocupar com a Sim, segurança. olha que louco, né? Eu não entro nos lugares pensando nisso. E assim, e de fato, depois você ficou falando, doutora, teve uma situação que eu lembro de uma imagem da piscina desabando na Sim. garagem, uma piscina enorme desabando. Em Santos ou foi São Vicente, se eu não estou enganado, houve a queda de um elevador que matou uma Também. família, Sim. E né? elevador, isso aí acontece sempre, sempre, sempre. Elevador é uma coisa assim impressionante. Então você vê E que é obrigatório ter ali um contrato com uma empresa e dê especializada. manutenção, né? É, você tem que ter um Aham. contrato, é obrigatório, tá em Sim, lei, isso sim. é uma coisa assim que você tem que ter, né. E muitos entram e não sabe, né, às vezes não tem esse olhar crítico, entende? Ele Exato. entra achando que apenas: "Nossa, nós precisamos pintar essas paredes, nossa, nós precisamos limpar melhor esse chão, lavar melhor essas lixeiras", a pessoa ela entra, claro que tudo isso é muito importante, Mas com um né, olhar muito simplício da coisa, né? mas muito superficial, né. Aham. E o que que está por trás daquela parede? Né, o que está Sim. acontecendo? Qual é a estrutura? Como que está a estrutura hidráulica, elétrica Uhum. desse prédio, né? Então, esse é o ponto-chave. A pessoa que hoje pensa em se candidatar a síndico, eu acho isso importantíssimo. Inclusive, eu acho que deveria até ser obrigatório. Eu sempre brinco isso, né? Falo, olha, eu acho que todo morador deveria ser obrigado a ser pelo menos uma vez síndico de onde Uhum. mora, porque assim ele está cuidando do que é seu também, Uhum. né? Então, não transferir essa responsabilidade. Lógico que hoje nós temos a figura do síndico profissional, que para a Uhum. comodidade de todos, que caso não tenha um interessado que ali resida, que queira tomar conta, né, desse patrimônio, essa existiu. Por isso que existe, né? Passou a existir essa figura do síndico profissional, que é justamente Uhum. para essa comodidade diária e para Uhum. essa correria nossa do dia a dia. Porque aí sim, essa pessoa ela vai olhar. Então, a Uhum. hora que esse síndico pega aquele condomínio, ele contrata, ele é contratado, ele coloca o pé naquele condomínio, a primeira coisa que ele tem que olhar são as manutenções. Manutenção diária, tem manutenção semanal, tem manutenção semestral, anual, tem manutenção obrigatória. Você Uhum. não você não tem opção em dizer: "Olha, eu não vou fazer esse contrato. Ai, nossa, tem muito contrato, vou sanear. Estamos gastando muito. Vamos fazer vamos sanear todas as contas aqui e vamos cancelar o contrato de seguro. Vamos cancelar o contrato, por exemplo, do elevador". Não pode. Então, assim, são contratos que eles precisam existir. E tem que estar ali com manutenção periódica, né. Uhum. Então, assim, é esse o olhar que a pessoa que deseja, né, cuidar desse seu patrimônio, que tenha, às vezes, queira, vamos dizer assim, ter conhecimento ou, inclusive, começar como um síndico morador, ver se gosta e um dia se tornar um síndico profissional, por que não? Eu acho que é por aí que tem que começar. Nossa, muito É interessante. por Olha, aí. eu acho que agora não só eu, claro, mas tantas pessoas que vão assistir nosso bate-papo, vai olhar de fato hoje diferente para o seu empreendimento, né, para o seu prédio. Sim. Até porque as pessoas, aí eu vou puxar um outro gancho da nossa conversa, assim, as pessoas gostam muito de criticar o síndico, né? "Ah, o síndico não faz nada. Ah, o síndico isso, ah, o síndico aquilo". E assim, aí as reuniões de churrasco, né, que as pessoas estão: "Ah, e o síndico", né, reclama.
Mas olha o tanto de obrigação que o síndico, quando realmente é sério, né? Sim. Quando o síndico realmente toma conta e quer ver, e a gente vai chegar em pontos também muito importantes, mas só de início, a pessoa entra num prédio, tem que sair olhando tudo, estruturação, manutenção, qual manutenção foi feita, qual que não foi feita, qual que tá em dia, E é qual o que que é ninguém séria. faz. As pessoas entram preocupadas que É, tem que pintar. sempre é isso. Gente, É o rateio da pintura. não adianta. É pintar. Nossa, precisa pintar, precisa trocar esse sofá. Ah, mas precisamos parar de gastar. Uhum, Nossa, mas para que ficar chamando a equipe de elevador tantas vezes? Para que chamar, ter um zelador responsável por tudo? Nós vamos chegar nessa parte. Então, aham, assim, que a equipe terceirizada, que ela é importantíssima, imprescindível. É o braço direito do síndico, né? uhum, Então, tem o síndico e as figuras coadjuvantes. Ele não trabalha sozinho. Eu falo que o síndico, é claro, ele coordena, uhum. né? Ele dirime, né, muitos problemas, mas ele está ali para fazer uma coordenação, uma distribuição de função. Ele não pode, né, trazer tudo para ele, essa bagagem. É difícil, às vezes a gente quer fazer isso o tempo todo, mas precisa delegar e precisa ter uma boa É. equipe. Nossa, Né? assim, aí vamos chegar nesse ponto agora, que loucura, né? Como é que lidar com isso também? Tudo bem, você escolheu e assim, eu gosto. Como é que lidar com essas reclamações, até infundadas, a grande parte delas, só porque a pessoa gosta de reclamar de quem coordena alguma coisa? Sim, Como é que lidar com isso? Porque assim, você vai encontrar essa pessoa no seu corredor, se você for morador, óbvio, né? Você vai encontrar ele no corredor, você vai encontrar na área comum. Eu não sei, aí eu vejo com a minha personalidade, bem provavelmente eu tacaria um sofá na casa da pessoa. é difícil, Como é é lidar bem com difícil. isso? Ó, assim, vou te contar dois casos, assim, dois exemplos, sem Aham, citar nomes, claro, claro. mas assim, um foi na minha primeira gestão e o outro na segunda. Claro que tiveram outros, mas Aham. foram os mais, assim, Emblemáticos, né? emblemáticos e, assim, que eu nunca vou esquecer e que serviu de lição, Uhum. né? Serviu de lição e que sirva também para, né, Outras outras pessoas. pessoas, claro. Lição, tá? Certa vez, estou lá no apartamento e 11 horas da noite, o porteiro noturno me interfona. Doutora, olha, o churrasco acabou, mas o morador não quer descer. Ele desligou o som, ele diz que não está incomodando os vizinhos, mas ele não vai descer, ele vai continuar lá na churrasqueira. Eu falei, mas explica para ele que o regimento diz que não basta não incomodar com o som, Uhum. não pode permanecer. Por quê? Porque não é só o som. A Você vê como que as conversa, pessoas. claro. Não, não é só isso. As pessoas pensam tão pequeno. O porteiro precisa subir, ele precisa se deslocar, né? Fazer uma vistoria, pegar Claro, verdade. depender da área, se ela é fechada ou aberta, ele precisa de uma chave, ele precisa fechar e ele precisa voltar para o seu posto. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa pensa tão pequeno, fala, nossa, nós estamos falando baixinho, nós É, desligamos o som, não estamos incomodando ninguém. Não, ele precisa apagar aquelas luzes, ele precisa verificar se nada foi danificado e precisa voltar para o seu posto. E o morador não entende. Não entende, tá? claro. Nunca entende, você pode ter certeza, Tenho tá? certeza. Porque são festas. E nas festas, às vezes ocorre o abuso do álcool, né? Aham. Então, assim, a pessoa tá naquele local e ela não quer sair. Não Uhum. adianta. Aí, fiz a orientação, retorna o porteiro, negativa, claro, me liga novamente, doutora, olha, falou que não vai sair mesmo. Então, tudo bem, estou descendo. Olha o erro, né? Olha o erro. Entendi. Desci, me desloquei até a churrasqueira, né? A Aham. churrasqueira fica na parte mais alta do condomínio. Fui até a churrasqueira e quase fui agredida. Eu imagino. Morador, eu te juro, ele tinha assim, era um médico, tá? Não vou falar o nome, acho que eu nem lembro também o nome desse morador, tem muitos anos isso. E foi logo que eu cheguei nesse condomínio, foi a minha primeira experiência ruim, né? E ele simplesmente tinha assim uns 2 metros quase, era muito Uhum. grande, muito Aham. grande. E eu cheguei e falei: "Olha, doutor, o senhor não pode, o senhor precisa sair, porque o senhor precisa entender que, né, o nosso porteiro precisa fazer a vistoria, olhar, ver se está tudo ok, recolher as coisas, né, Aham. e apagar as luzes, Sim. porque ele precisa voltar para o seu posto". Ah, foi uma loucura. Então, assim, eu quase fui agredida mesmo nesse dia. Não fosse o meu porteiro, esse dia teria sido, assim, bem ruim para mim.
virei as costas, falei, então tudo bem, né? Nós vamos precisar chamar a autoridade policial para que o Te senhor conduzir. cumpra, Nossa. né, o nosso regimento. Infelizmente, isso é péssimo para todos nós, né? Os moradores ficam preocupados, vai ver viatura chegando, não sabe o que está acontecendo, às vezes acha que uma coisa é muito pior e às vezes é só uma birra. Uhum. Era só uma birra de um morador que estava alcoolizado. E voltei pro apartamento. Estando no apartamento, liga o porteiro novamente. Doutora, agora a doutora precisa correr, doutora. Ele colocou fogo na churrasqueira. Meu Deus. Então ele juntou todas as mesas, as Ah, cadeiras, jogou o álcool, que eu acho que provavelmente ele usou para acender a churrasqueira. acender a churrasqueira, E tacou fogo em tudo. tocou fogo em tudo, em tudo. E a churrasqueira, ela é um madeiramento exposto, não tem Aham, laje, aham. né? É bem rústica. E pega fogo nessa madeira toda. Então, foi uma loucura. Aí Meu Deus corre, do céu. apaga o fogo. Ele colocou fogo e foi embora pro apartamento dormir. Que cachorro. Simples assim, né? Acho que ele não conseguiu me agredir. Eu deixei Vou ele matar falando todo- sozinho, Entendi. vou matar todo Do mundo. mundo. Botou fogo na Que churrasqueira. solução. Sim, brilhante ideia. Aham, aham. E aí ele foi pro apartamento, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E é claro, a gente teve que tomar todas as providências. Então, aí vem a necessidade de um apoio jurídico. No caso, eu não acionei o escritório, nada. Eu fui até a delegacia, juntamente com o morador, né, que também era Aham. policial. Foi comigo, né? A gente chegou à delegacia e resolvemos lá, fizemos o BO, né? Um Teve- registro. Aham. E, infelizmente, assim, ele teve que pagar, claro, né? Felizmente pra gente e infelizmente pela situação, né? Porque é uma situação desagradável, não é Claro, bom e- pra ninguém, nem pra ele, nem pra mim, nem pros vizinhos, nem pras crianças, os adolescentes que viram aquilo. Então, fica um exemplo muito ruim e uma Olha. convivência péssima. Aham. Mas esse foi um, tá? Aham. Um Nossa, já começou de assim. milhares, foi assim. Jesus Cristo. Foi assim, no primeiro mês, Meu Deus do tá? céu. Então não é pra assustar Eu- ninguém, não, por favor. Eu Porque já as me pessoas, assustei. assim como eu disse, as pessoas precisam se conscientizar e as pessoas que têm esse dom ou que têm um pouquinho de habilidade e conhecimento, Aham. precisam ajudar na gestão condominial, tá vendo? Sim. Porque assim, você falou assim, eu já me assustei e não gostaria, né? Já nunca, nem teve vontade, agora até menos ainda. Mas você entende que não pode ficar pra uma pessoa só? Claro, não, isso é sem né? dúvida. Então, assim, é Entendo muito perfeitamente. complicado. Então, e agora recentemente, né? Então, Aham. já foi perseguição, é perseguição em grupo, é aquela perseguição mesmo que nós, como juristas, a gente sabe, né? Aham. Às vezes a pessoa, até o jurista ou até o leigo, acha que aquilo não é perseguição, mas é que é o tempo todo reclamando, reclamando, reclamando sem a necessidade. Isso gera um incômodo e um desconforto psicológico na gestão, na pessoa que está na gestão, ao síndico. Uhum. Isso traz um desequilíbrio para o síndico, para o seu dia a dia, um desconforto, às vezes gera até uma incapacidade mesmo, porque o síndico começa a se sentir assim, inútil, fala, nossa, estou fazendo tudo errado. Então, teve esse fator, isso aí Uhum. deve acontecer com todos, eu escuto isso de colegas, síndicos profissionais, tá? Nunca fui atrás, a gente deixa justamente por isso, porque é o síndico morador. Então, porque a gente cruza no elevador, porque a gente convive, os filhos convivem. Então, assim, a gente deixa isso passar. Já o síndico profissional, assim como muitos amigos, eu vejo que isso não fica isso se encerra mesmo e parte até para a parte jurídica, né? Aham. Acaba judicializando, porque gera só quem está lá como síndico que sabe. Eu imagino. Gera um desconforto gigante. Se você é um síndico que não trabalha, Uhum. tudo bem. Mas quando você trabalha muito, e aí tá aquela cobrança, você vê que é uma perseguição. Uhum. Cobrança apenas. É uma perseguição mesmo. Um stalking ruim mesmo, Sim, né? ruim. O Claro. doutor sabe muito bem disso, é péssimo. E é diário, né? E isso vira uma bola de neve, porque não consegue atrair todos dentro de um grupo. Então, Uhum. isso é um outro fator. E é um crime, Sim? tá? Um crime que acaba acontecendo ali naquele grupo condominial e esse mal-estar que traz para o síndico. E um outro, né, que também aconteceu, que também foi recente, que foi, assim, discussão mesmo, é sempre com homens, por incrível que pareça. Mulher já teve muitas, assim, tem muita, reclama, mulher reclama bastante, mas homem, quando ele vê a mulher, né, na gestão, eu não sei se tem um desconforto, não todos, né? Claro. Graças a Deus isso mudou muito. Uhum. Nossa, mas ainda existem aqueles que
se incomodam, tá? Uhum. Por ter uma mulher ali à frente, tá? Então, foi um outro episódio também de quase vias de fato, justamente por não aceitar um não. Nossa senhora. Sabe aquele filho que você vai, não sei se já aconteceu com você, mas eu É. sempre fiz isso e ainda faço, né? Na volta a mamãe compra, Aham. né? E aí o filho, ele aceita aquele não. Então, Uhum. assim, eu sempre tentei levar dessa forma com o morador. Sim. Não você falar não. Ah. Muitas das vezes, não. Porque eu sou muito dura, né? Uhum. Muito dura. Tenho muitos seguidores que são moradores e que vão assistir isso aqui e vão entender. Uhum. Eu sou bem brava. Sim. Brava mesmo. Então, assim, mas não é porque eu sou certa, sou séria. Porque eu faço valer o direito e o respeito ao direito dos outros condôminos. Então, eu não posso passar por cima do direito dos outros condôminos. Às vezes eu deixo até o meu de lado. Você vê, tinha o direito, né, de fazer essa reclamação, essa judicialização por essa perseguição, por essa ah, ah, quase vias de fatos. É claro que teve muitas palavras ruins ditas. Então, assim, eu poderia também judicializar, mas a gente deixa, né, o nosso direito de lado um pouquinho, para não interferir muito no condomínio. E eu acho Uhum. que só que quando é o direito do vizinho, você não consegue. Aí eu não consigo. Então, Uhum. assim, eu não faço aquele na volta a mamãe compra. Não, Uhum. não vou comprar. E isso gera E um. isso gera um desconforto muito grande, porque principalmente Brasília, né? Eu sou do interior de São Paulo, tá? Uhum. Fui para Brasília muito nova. Então, assim, e eu vejo isso. E já morei em outros lugares também. Então, assim, eu vejo isso em Brasília, né? Não é todo mundo, mas tem isso. As pessoas são mimadas, elas não gostam de receber não, Uhum. né? Então, assim, acho que o nível de escolarização é maior, né? Então, as pessoas têm um pouco mais de conhecimento, e esse conhecimento, às vezes, eles confundem, né? Bastante com uma falta de educação. Então, isso é onde gera muito desconforto ali na relação condominial mesmo. Nossa, e você falando, é, doutora, eu tô aqui raciocinando um monte de informações que eu percebo agora, né, com a sua fala, eu tenho certeza que muitos vão assistir e vão entender o que eu tô falando aqui agora, a capacidade, emocional que você tem que ter, né, desse equilíbrio para conseguir dirimir toda essa situação grave, essa perseguição, essas situações, e ainda entregar um bom trabalho, porque assim, eu tenho certeza que isso são exceções, né, Sim, não são pouquíssimo, não é a sim. maioria do prédio que faz isso, Exceção, exceção da exceção. né, eu acho que é isso. É, exceção da exceção. Mas é uma exceção que você tem que ter um Sim, comportamento, né, que você consiga lidar de forma profissional com sim, aquilo, afastando todo o problema que aquela pessoa está causando, e mesmo assim ainda continuar exercendo de forma adequada para os outros que não tem nada a ver com aquela reclamação, sim, né. Então a pessoa num condomínio lá no grupo falando: "Ah, mas tá tudo errado, isso aqui", e você sabendo que, né, tem que fazer ainda para todo mundo e aquele ser humano tá junto. sim, Então essa capacidade emocional do síndico, eu não tinha essa ideia, tá. Assim, é óbvio que a gente, né, reflete o assunto, mas nunca parei pra refletir de fato sim. como lidar com isso. E aí eu acho que também esse preparo emocional é muito da de cada um. No meu caso, não sei se eu teria que aprimorar muito isso, porque eu resolveria até a página 2, que a página 2 já começava: "Ah, então vamos brigar mesmo, vamos sair na porrada, tá É, tudo porque é bem". assim, cansa. É, Mas comigo também é assim, porque eu sou ser humano, né. sim, E assim, eu não sei como que o doutor lida, assim, mas assim, tem coisas que tudo tem limite, sim. sabe, na vida da gente, tudo tem limite. Então Uhum. a gente fica, tentando se policiar, mas é como eu te falei, eu sou bem séria, assim, sabe, assim, eu então tem situações que eu não aguento, Aham. né, eu não aguento. Então você acaba, às vezes, falando. Nunca, não teve nunca por mim da minha parte, assim, lógico, porque sendo jurista, né, Aham. não vou ainda, além de cometer uma falta de educação, uma falta de respeito, né, Não vou deslizar no crime, né. não cometeria crime, né, não ia Aham. deslizar, né. É. Então, assim, a gente tem que se Sim, controlar. claro. Então, mas acaba que muito gera esse desconforto, gera essa perseguição sem necessidade, porque e eu percebo justamente por isso, porque: "Ah, cadê a tinta?
Ah, cadê o guarda-sol? Ah, mas por que que não fez aqui igual ali? Sabe, aquela comparação quando tem Uhum, mais de um bloco dentro do condomínio. Ah, mas nesse bloco aqui fez assim, naquele bloco fez assado. E não é assim, porque tudo é determinado em assembleia. A gente tem uma ata, né? uhum. Essa ata vai para cartório. Tudo isso é muito sério. Tem Sim. validade jurídica, uma Uhum, responsabilidade civil e criminal que recai sobre mim, né? uhum, Caso eu saia, né, daquele script determinado em assembleia, uhum, votado e aprovado. Porque quem manda no condomínio é a assembleia, não é o síndico, não é uhum. o morador sozinho, Sim. né? E muitos acham que por morar lá, por pagar aquele condomínio, né, por colaborar com aquele prolabore do síndico, por pagar aquele IPTU, ele acha que ele manda no Em tudo. condomínio e ele Aham, não manda no condomínio, aham. entende? A pessoa que não consegue respeitar as regras de um condomínio, ela não pode residir num condomínio. É. Ela precisa morar numa casa que também não seja num condomínio, porque senão Sim, terão regras. será as E ela mesmas vai. regras, né. É. E ainda com uma casa, também há legislação, né, você não pode ficar com o seu som Aham. até tarde Sim, incomodando. Pode, sim. você tem uma churrasqueira na sua casa É. e vira o chaminé para o vizinho, imagina, para a janela colada na também não pode. Então tem várias regras, você não pode ficar com o seu som alto, você não pode perturbar o seu vizinho, o seu animal não pode perturbar o vizinho. Então, há regras também, porque nós Uhum. vivemos numa sociedade. O Sim. condomínio está dentro, ele é Hum. pequenininho, É. mas ele está dentro de um todo, Sim. né. Então, assim, se você decidir sair dali, ainda você precisa respeitar outras regras, seja no trânsito, seja no seu na sua casa, enfim. As pessoas não entendem. E eu encontrei algumas dessas pessoas nessa minha vida. Seres Eu acho humanos. que todo mundo Ah, encontra, né, encontra, encontra. encontra. Eu acho que é difícil mesmo, doutora, não É tem muito jeito. difícil. Uma coisa que você falou que eu achei muito importante a gente discutir isso aqui, né, e eu sei que foge um pouco do foco, mas eu acho que a gente precisa colocar isso, né, e esse momento é adequado para falar, já que você tocou nesse assunto, é justamente esse comportamento machista de alguns homens, né, Sim, que não conseguem não ter esse comportamento quando vê uma mulher no poder, quando vê uma mulher coordenando, quando vê uma mulher profissional. sim. É, recentemente agora, tem uns 10 dias eu acho isso, eu vi uma situação pessoal com uma colega, e conversando com a gente, ele falando assim pra ela, né, ela é mulher, e quebrou o carro dela, levou na oficina, e o mecânico brigando com ela, porque não gostou do serviço, "Então traz um homem aqui pra falar comigo", sabe. É esse tipo Então, de comportamento não que, tem condições, as pessoas sabe, ainda eu existe, fiquei pouco, mas existe. eu fiquei olhando E assim só pra quem é mulher que sabe, porque assim, é sempre, sempre vai ter o engraçadinho, não adianta, tem, que sempre tem, horrível, é horrível. né. Mas assim, você sabe que essa pessoa, às vezes a gente olha pensando que ele faz isso só com mulher, mas você sabe que não, é da pessoa. Ele vai fazer isso com mulher, ele vai fazer isso com a esposa, que também é mulher, mas ele vai fazer com a mãe, ele vai fazer com o pai, ele vai fazer com o filho, ele vai fazer na sociedade, porque é uma pessoa que não gosta de receber não. Uhum, É o que eu te falei, não está acostumada a receber não. Então, assim, você sempre vai encontrar a pessoa que não gosta do não. Apesar de ter feito um trabalho brilhante, porque, assim, quando eu assumi o condomínio, é um trabalho brilhante que eu fiz, assim, modéstia à parte, brilhante e reconhecido. uhum. Reconhecido. Os que assistirão podem, né, trazer e entender esse momento, falar assim: "Não, realmente, olha, fez e fez muito, muito mesmo para o nosso condomínio". Porque quando você pega uma administração, conforme a gente havia dito, você esquece, você só pensa naquilo pequenininho, você pensa só no que lhe beneficia. "Olha, eu uso só esteira, eu quero que a esteira esteja funcionando". Uhum. "Ah, mas por que que precisa arrumar esteira?". "Eu não uso a esteira, eu só nado, eu só uso a piscina". "Não, mas o meu filho nem a área comum usa". "Mas eu tô pagando muito de condomínio, eu tinha que pagar menos de condomínio, porque eu não uso tudo isso aqui". Então, Aham. assim, tem essas situações. E as pessoas olham muito para esse pequenininho, que é se o balanço tá funcionando, né, se a piscina tá funcionando, mas aí ele olha só para a piscina, ele não Uhum. olha para o todo. Ele olha só para aquela esteira que ele tem o hábito da atividade física, e então, assim, as pessoas olham pequeno, né. E quando eu, vi a necessidade de, assumir uma gestão condominial, foi justamente com essa visão: "Opa, não estão fazendo o que precisa ser feito".
E o que Uhum. que é que eles precisam fazer? De Uhum. tão importante, que todo mundo esquece. Ninguém olha. Você compra um apartamento, você olha certidão de ônus, não Uhum. olha, não Sim, tira, sim. né? Aham. Você olha a documentação de quem você está comprando, a documentação do imóvel, você olha tudo. Você olha o imóvel, é lindo, Gostei, amei, é o que eu gostei. queria, o lugar que eu Ah, aqui queria. dá para eu reformar isso aqui, aquilo, vou tirar essa porta. Enfim, você olha para você só, Uhum. para você. Aí você olha para o imóvel, você olha para o RG do seu imóvel, você vê que ele está ok, você olha para o imóvel e vê que está tudo muito bonitinho e fala, ah, tudo bem. Mas você esquece de olhar. Meu Deus, será que está vazando gás nesse condomínio? Será que a rede elétrica desse condomínio. Peraí, quanto tempo tem esse condomínio? São quantos anos de construção? O Uhum. síndico anterior havia feito? Ele fez essas manutenções periódicas, seja ela semanal, mensal, anual. Ele vinha fazendo isso? Uhum. Então, assim, essa sempre foi. E eu estava lá, nesse local, há 18 anos. Tá? E aí, inclusive eu via, pedia, você pede, pede, pede e ninguém faz. Não faz mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão, o síndico, não digo todos, mas a maioria do síndico condômino, ele entra querendo pintar a parede, pintar, comprar esteira nova, é, arrumar uma coisa aqui, outra ali. E esquece o principal, que é a segurança, doutor. É a Uhum. segurança. Uhum. Segurança para os seus filhos, a segurança para o seu vizinho, a segurança para os blocos, para a quadra vizinha, para o quarteirão todo. Porque se você tem um problema com gás, você envolve o quarteirão todo. A Uhum. Defesa Civil vai lá, ela vai fazer evacuação daquela quadra toda, daquele lote. Uhum. Não só do seu apartamento, não só do seu condomínio, da sua cozinha gourmet, não. Ele vai fazer evacuação, a Sim. depender do nível que está. Então, assim, as pessoas esquecem dessas manutenções. Então, não faz teste de estanqueidade, não olha rede elétrica, não olha hidráulica se tem vazamento ou não. Só pensa em fazer, vamos dizer assim, cortes nos gastos de manutenções. Ah, ele lembra que existe contrato para pagar, porque vem lá no boleto, Uhum. né? Então vem assim, resumidamente, mas vem no boleto. Isso eu tô falando do condômino e olha superficialmente, porque tem condômino sério. Tem condômino que gosta de participar, né? Tem Uhum. condômino, tanto que a gente tem os conselhos, Uhum. conselho consultivo, conselho fiscal. Então, assim, não tem só o síndico ali que está com essa visão preocupada. Tem outras pessoas que, né, param um pouquinho do seu dia para cuidar do seu patrimônio, para Uhum. cuidar onde você mora, Uhum. onde você vai descansar, né? Porque às vezes Não. você corre tanto, preocupa, faz o seguro do seu carro, troca o pneu do seu carro, troca o óleo do seu carro, preocupado em fazer uma viagem com a sua família dentro desse carro, porque você está preocupado com a segurança. Só que você vai e compra um apartamento e esquece de olhar se aquele condomínio foi feito testes de estanqueidades, Uhum. né? Se ele foi verificada a parte elétrica, se há uma pessoa responsável que está ali dando manutenção na parte elétrica. Isso é Uhum. muito importante, é muito perigoso. Uhum. Que foi o que aconteceu. Isso é um fato. Eu pego o condomínio da seguinte forma: ah, alguns vizinhos pediram, né, para entrar na Uhum. administração, e eu falei: não, tudo bem, né? Vamos atuar aí por 2 anos, vamos ver o que que a gente consegue melhorar aqui. Nem eu estava ah, imaginando, eu sabia que tinha que olhar, tá? Uhum. Já imaginava porque eu estava preocupada, mas eu falei: "Mas não é possível, eles devem estar se preocupados também, as pessoas estão". Por isso que eu digo que nem todo mundo pensa e nem todo síndico faz. Quiçá o condômino, Uhum. né? Então, quando eu pego o condomínio em Brasília, em Águas Claras, apartamentos grandes, tá? Não são pequenos. No meu caso, o meu bloco são 4 quartos, no outro 3 quartos, tá? Então, assim, são imóveis valorizados, são Uhum. bons imóveis, Uhum. tá? E numa área, assim, muito boa, tá? Uhum. Então, assim, as pessoas esquecem de olhar o principal, que é a segurança. E eu falei, mas não é possível, essa pessoa deve estar dando essa manutenção, deve estar olhando, eles estão olhando, né? Sim, você presumia que Estão quantos, né, estão, porque ele uma ele também pessoa. mora aqui. Se eu Aham. estou preocupada, ele também deve estar com o filho dele. E ele está à frente. Ele tem esse poder de ir lá e resolver, né. Uhum. E eu pego o condomínio e falei: "Por onde que eu vou começar?".
Aí eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada como que tá o gás. Deixa eu ver a elétrica. E o gás, chama uma equipe, uma empresa especializada, faz o teste de estanqueidade, vazamento, assim, assim, Meu Deus. nos 2 blocos. Não era em um, nos 2 blocos, tá? Então, assim, a pessoa que está, a empresa responsável que foi contratada para fazer o teste, falou: mas é muito vazamento, não é pouco, é muito, é uma coisa louca. Aí eu falei: você tá brincando? Aí eu falei: tá, anotei, vou ter que levar para a assembleia. Eu falei: mas eu não vou levar só isso, né? Eu já vou, vai fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião com tudo. Deixa eu tentar entender mais um pouco, fazer um levantamento minucioso e ver se tem outros pontos aí para a gente já discutir, aprovar e Deliberar pra fazer. sim, resolver. Uhum. Elétrica, não tinha disjuntor que parava ligado. Apartamento de 4 quartos, avaliado em mais de 1 milhão. O morador, no horário de pico, 6, 6h30, não consegue tomar banho porque o disjuntor dele não para ligado. Tem Uhum. coisa errada. Tem coisa errada. Balanceamento da rede elétrica, todo errado. Todo errado. Moradores que achavam por bem, na sua distribuição, no seu disjuntor, que tem vários disjuntores, no seu disjuntor geral, quem entende de condomínio vai entender o que eu estou falando, no seu disjuntor geral, que é um disjuntor que vem da concessionária, que está no relógio, né? Quem Uhum. faz a medição, ele achava por bem ir lá e trocar esse disjuntor por uma amperagem maior. Tá? Então, assim, ele usava um disjuntor sem uma avaliação técnica, sem uma aprovação de síndico, sem um acompanhamento de um engenheiro eletricista, e um copiava o outro. Um copiava o outro. Erro atrás de erro na parte elétrica. E isso oferece um risco muito grande. Tanto que vários, inclusive vários relógios, hoje ainda acontece, foram substituídos porque por início mesmo de incêndio. Uhum. Incêndio mesmo. Na minha gestão teve. A gente já trabalhando nesses pontos e teve início de incêndio em relógio. Tá? Uhum. Então, assim, aí eu falei, e se pegar fogo? Será que o nosso sistema está funcionando? Uhum. E olhar o sistema de incêndio, que é o que hoje eu tenho o hábito de fazer. Eu olho o extintor. Eu tenho mania. Hotel, né? Uhum. Aqui eu nem olhei, mas você vai em hotel, você vai ficar num hotel hospedado, você olha. Você olha. Se você tá com criança, você olha. Extintor, tudo vencido. Mangueira, tudo furada. Porque foram feitos os testes também, Aham. estanqueidade nas mangueiras. Chamou-se uma empresa, uma equipe de engenharia voltada para a parte de bombeiro para poder Uhum. verificar essa parte de incêndio. Mas assim, e aí eu olhava aquilo e falava, mas não é possível, mas ninguém nunca fez? Não. Ano passado olhou as mangueiras, eles olharam as mangueiras, tem que olhar todo ano. Mas olharam as mangueiras, eu falei, mas não é possível. Estão todas furadas. Não tinha uma mangueira que foi aproveitada. Nossa senhora. Foi aquela pilha. Falei, deixa à disposição aqui para o morador vir, verificar, né? Uhum. E as mangueiras estão aqui e foram substituídas. O sistema de incêndio inteiro, inoperante. Então, se pegasse fogo, você não tinha um extintor, você não tinha uma mangueira e você não tinha água, porque as bombas estavam desligadas. Então, não chegava nem água na mangueira. Nada funcionava. O condomínio estava inteiro inoperante a parte de segurança. Alarme, tudo sem funcionar. Era tudo enfeite. Tudo desligado. Você chegava, mas nossa, mas não tem luz acesa, isso, mas acho que deve ser assim. Aí que você, quando você assume, você precisa, você tem uma responsabilidade, precisa melhorar aquilo. Tudo inoperante. E você acha que era só nesse condomínio? Não. Isso acontece em todos. Sim. Em muito Sim. condomínio. Onde você anda, você vê isso. Aí a minha filha mais velha veio morar em Ribeirão Preto, lá de Brasília, ela veio fazer cursinho em Ribeirão Preto, observando o prédio, a mesma coisa, um AVCB, Uhum. uma auto-vistoria, no quadro de aviso do condomínio, milenar. Milenar. Eu falei, bom, então assim,
nem por aqui acho que passa bombeiro, né? É. E nem por aqui passa o síndico. Uhum. Porque você olha, você vê sistema de incêndio apagado, eu paro no elevador, eu olho assim, não tá piscando, eu falo, vixe, não tá nada funcionando. Se não vai apitar, se não tá apitando, nem água tá vindo. Então, quando você vê que a parte de segurança, nada funciona, as pessoas acham que você precisa entrar e só pintar, Uhum. só embelezar. E não é É. assim. Que E não é visão. assim, né? Então, foi refeita toda a parte de sistema, desde de cabeamento novo para SPDA, que é o sistema também de para-raio, luzes no topo dos prédios nunca nem existiu, foram instaladas, né, que são aquelas luzes indicativas para aeronaves. Não tinha, não tinha. Então, assim, além de ser um erro de toda aquela gestão que passou por ali, deixou de verificar isso, né, porque dinheiro tinha, mas faltou o quê? Boa vontade? Faltou conhecimento? O que que faltou? Porque dinheiro não faltava. E Uhum. não foi feito. Então, assim, na nossa gestão, eu falo, nossa, porque eu não trabalhei sozinha, né? A gente tem uma equipe. Claro. Então, na gestão, sempre ela precisa inicialmente olhar para isso. E às vezes o síndico ele entra querendo pintar, querendo comprar, querendo modernizar, querendo trazer conforto, que eu não acho errado. Eu trago isso também depois, Uhum. né? Eu reformo o condomínio inteiro e entrego o condomínio inteiro reformado. Eu fiz um retrofit no condomínio todo, Uhum. né? Então, assim, tem algumas áreas ainda que necessitam de reformas, né? Mas, inicialmente, estava sendo feita uma reserva, né? De verba, no caso de taxa extraordinária, para um projeto de modernização. E um projeto passado por arquiteta, para você ter uma ideia, projeto belíssimo, você olha aquelas folhas, um pendrive, uma caixa chiquérrimo, tudo chique. Tudo lindo, tudo lindo. Olhei aquilo e falei, nossa, que bonito, acho que nós vamos fazer isso, vai ficar lindo. Fiquei toda contente. Acho que não vai ter nada de errado. Uhum. O dinheiro foi praticamente todo na Todo parte de segurança. segurança e estruturação. Então, assim, a arquiteta não tinha visto, gestões anteriores não tinha visto. Ia se fazer uma reforma de quase 5 milhões, né? A época do cálculo aquele projeto, ele era projetado para esse valor, era muita Uhum. coisa a ser feita, sem olhar o básico. Você ia Uhum. colocar tudo lindo e tudo ia pegar fogo. Você ia colocar tudo lindo e o elevador não ia funcionar. O seu alarme não ia disparar, porque Uhum. você não tinha alarme. Uhum. Então, nem a arquiteta conseguiu ver isso. Uhum. Ela veio, fez um trabalho brilhante, lindo o projeto, muito bonito, mas infeliz. Ela não olhou o básico. Uhum. Então, eu acho que esse é o olhar importante, é a dica que fica assim para um condômino que gostaria De tudo, né, Adriana? Porque assim, de tomar foi frente uma de uma aula aqui gestão. disso, porque. E aí eu vou trazer aqui duas situações que vai muito com o que você está colocando aqui agora. A primeira, nós perdemos um cliente nosso aqui, tá até em reportagem no Jornal Nacional. A família toda morreu porque teve vazamento de gás no apartamento, né? Ele era nosso cliente aqui, foi muito interessante a situação, muito triste, porque ele falou comigo, ele foi para os Estados Unidos viajar. Quando ele volta, ele me manda mensagem, fala: "Pô, vou passar no seu escritório amanhã para conversar com você". Eu falo: "Tudo bem, depois você passa uma família oriental". E ele falou: "Mas não tô muito bem hoje". E eu já acho que era o vazamento de gás que estava acontecendo, né. "Eu tô muito bem hoje, amanhã eu passo aí". E no outro dia seguinte eu mando mensagem pra ele, nada, nada. Tá bom, deixa o Roberto pra lá, quando o Roberto quiser ele vem aqui. Quando eu vejo a notícia que no condomínio dele, ele faleceu, porque a questão do gás dele saía pra do chuveiro, Devia ser né, do aquecimento, aquecimento né? do O gás, aquecimento. saía pra fora. E o que aconteceu? Como estava em manutenção a parte de fora do prédio, eles tamparam todas, né, e que era só para as pessoas fazerem uns caninhos individuais pra fazer. Só que no caso dele, como ele foi viajar, pelo que eu entendi, tá, Acho que não acompanhou que e falaram, não foi deixado. não conseguiram a manutenção como um todo. Eu não lembro de fato o que foi. Eu sei, assim, que vazou gás, a esposa dele morreu tomando banho,
E ele e as duas filhas, ou os dois filhos, não lembro, que era pequenininho, morreram com ele no sofá. Então, assim, Triste. quando chegaram em Me fala. casa, né, Sim, você imagina. os vizinhos falaram, pô, chuveiro ligado há 3 dias sem parar, tem Meu coisa errada. Deus. Chamou a polícia, quando chegou lá tava todo morto. Então, assim, é uma coisa que, veja, uma questão óbvia. Se você tem um conhecimento de entender, pera aí, vamos lá, essa questão de segurança aqui está inadequada. Está inadequada a questão de segurança. A primeira coisa que você tem que fazer, você fazer a reforma de um apartamento, imagina. E no caso, ele foi individual, né? A nossa reforma era uma reforma, nosso vazamento, a proporção era tão grande, porque ele era na distribuição das prumadas. Então, por baixo do solo todo, Tá vazando. tudo, nós inutilizamos aquilo e refizemos. Foram novas tubulações. Veio do zero. Fiz do zero, um projeto do zero. Eu fiz o projeto, a gente foi acompanhando, foi aprovado o projeto, e isso foi refeito do zero. Isso, nós estamos falando da área comum, tá? Do condomínio. E a válvula individual, porque no caso lá, eu não sei como se dá em outros condomínios, porque tem várias formas, né? A Uhum. individualização do gás nesse caso lá. Então, assim, há uma válvula, sabe a válvula que a gente usa, Sim, por sim, exemplo, em casa, no sim, botijão? sim. Tem uma válvula que fica pro lado de fora, não é a válvula por dentro, porque o gás é canalizado, tá? Aham. Dentro tem só aquela válvula, uma mangueirinha específica mesmo ali, um registro específico para ser conectado ao fogão já. Eu estou falando da válvula que fica para fora, tá? Ela fica num quadro onde é feita a leitura, né, Uhum. pela distribuidora. E essas válvulas, elas têm validade de 5 anos. Sabe quantos anos essas válvulas estavam lá? Não Desde a faço ideia. inauguração do prédio. Nossa. Um bloco é mais velho que o outro, tá? Quase 20 anos. O outro também, nessa idade de 16, 15 anos. Então, há 15 anos já deveria ter sido trocada várias vezes essas válvulas. E as válvulas todas vencidas. Mas foram sacos e mais sacos, assim, de válvulas. Uma válvula amarela, que hoje nem se vê mais, né? Uhum. Muito antiga. Em todos. Ninguém nunca olhou, comprou o apartamento. Ah, será que eu preciso olhar? A gente não olha, viu? Não, não. E é uma válvula sua, como a do seu botijão, da sua Aham. casa. Se você mora em casa, você tem um botijão e tem aquela válvula. O apartamento ele tem essa válvula no relógio, na distribuição ali, tá? Da distribuidora de gás. E ninguém nunca olhou. Uhum. Ninguém nunca olhou. Eu te Eu falei, confesso que gente, eu mesmo. entende? Eu falei, gente, como que tá isso? Fui olhar, eu fui fazer a verificação de andar por andar, válvula por válvula. Todas Todas. vencidas. Ninguém nunca trocou, porque acha que isso é do condomínio. E realmente, assim, nesse caso, acabou sendo uma Uhum. manutenção para o condomínio, porque eu já estava fazendo isso, eu sabia que eu tinha que olhar isso, e fiz isso para todos. Mas isso é uma responsabilidade que o morador tem que trazer para ele. Uhum. Ele tem que estar olhando, né? Uhum. E a distribuidora de gás também que não viu. Sim, E aquele não. técnico que vai lá fazer a É um é leitura uma e ele sabe que precisa sucessão de trocar aquela erros. válvula e também nunca passou isso, nunca cobrou isso, não tinha uma notificação, não tinha nada, uma denúncia, entende? Então, assim, são sucessivos erros que estão, vamos dizer assim, na base, Uhum. tá? E gera, às vezes, muita cobrança, o morador, ele só pensa em cobrar coisas assim que tá na ponta, né? Ele Uhum. esquece de olhar a base mesmo ali, que é a questão de segurança. E Uhum. tem N situações que afetam isso, né? Elevador é o caso. Elevador é Não, uma situação muito perigosa você que também não tinha manutenção. Não tinha manutenção em nada, resumindo. Nada, e apartamentos nada. caríssimos, É, de alto luxo, de R$ 1.000.000, sim, 4 sim, quartos hoje em sim, Brasília são sim, apartamentos de alto sim, luxo, né. sim. Então você tá falando hoje, um apartamento que tem um grupo de pessoas com conhecimento, com poder aquisitivo alto, então vamos tirar isso do Acima grupo. de 1 milhão, né? Vamos pegar pessoal acima de 1 milhão, É. que é essa classe A, né, e vamos pegar o pessoal B, C, aí que a manutenção, né, Entende? É por isso que eu te falo. desaparecem Você fala assim: "Ah, mesmo. não tem". Não, não tem. Aí, por exemplo, no BC, o que que acontece? Aí é que não vai ter o síndico profissional, porque o Uhum, prolabore é alto, você vai uhum, precisar pagar para uma técnica, uma pessoa que estudou para aquilo ali, para estar ali, né. uhum. Eu, no caso, fiz porque eu morava ali. Eu gosto demais de desafios, gosto muito eu gosto dessa área condominial e sabia que eu ia conseguir trazer solução para todos esses problemas. É por isso que
a gente gosta. Sim, é uma questão É de um gostar aí dom, também. é uma área, né. É. Então assim, já outros condomínios de classe, né, às vezes Aham. paga um BC. condomínio, né, porque ali a arrecadação fica Uhum, baixa. Então uhum, é difícil você conseguir contratar um síndico profissional. Então sempre vai ser um condômino, né. uhum, E o condômino, ele tem essa dificuldade. uhum. Não adianta, ele tem essa dificuldade. Não, e vários setores. Uma outra situação que nós passamos aqui, e aí se a gente acabou advogando para várias pessoas, Adriana, foi assim, um prédio de uma consultora muito grande aqui em São Paulo, né? É uma consultora regional do ABC, mas ela é muito grande, ela já tem outras localidades. E um prédio que ela entregou, esse prédio especificamente, ele teve vários problemas estruturais e de construtivos, que hoje geraram até questões criminais envolvidas. Porque teve a VCB liberado de coisas que não podiam ser liberadas. A escada, né? A largura da escada de emergência muito menor do que a permitida pela ANR. Ele não passa uma maca, se precisar. Um exemplo, não passa. O degrau totalmente diferente do que era permitido. Então tem um degrau muito alto, mais baixo. Assim, Imagina numa evacuação, morre todo que mundo. não é só a máquina, imagina uma Sim, sim. evacuação, É né. desesperador, morre todo mundo. E assim, e o prédio, ele deu uma afundada. Ele, né, ele Cedeu deu uma cedida, porque o que acontece? Como a estruturação dele da garagem foi feita de forma inadequada, então teve menos colunas do que devia ter. suportou, né. Isso é o laudo que consta no próprio laudo das Sim. pessoas que foram lá e da própria Polícia Civil. Então, com isso, hoje, os moradores. Aí que você falou que é uma coisa brilhante. O morador comprou sem olhar isso, porque às vezes sem conhecimento nenhum. Comprou. Só fui lá, gostei do lugar, é aqui, eu gosto, é perto da escola do meu filho. Olha, comprou. Pagou 600, 700 mil reais no apartamento. Hoje, que tá tentando vender esse apartamento, não vende por 300, porque tá a discussão jurídica sobre isso de 13 anos. É o que eu te falei, porque aí ele vai olhar o quê? O RG. Então Aham, ele vai ver, ele vai olhar toda a situação jurídica também do imóvel. E o sim. imóvel não tá. E não vende o apartamento, eles estão lá com esse risco. Hoje todo mundo tá entrando com ação porque tá com medo, porque começou a ter trincas consideráveis, porque como teve a garagem deu uma cedida, né, em locais, porque tá tendo Quantos vazamento. desabamentos que a gente não vê? Não, pra Grande teve uma agora recentemente, que os moradores, aí foi uma questão, a consultora fez tudo certinho, entregou, os moradores falaram assim: "Ah, a gente pode aumentar uma caixa d'água aqui". Aí aumentaram uma caixa d'água no prédio, Sim. né, e teve essa Sem fazer questão. um cálculo de Nada, engenharia. nada. Então, assim, de fato, quantas pessoas hoje sofrem esses riscos sem saber? Quantos Sim, moradores. Tenho certeza que quem tá assistindo aqui agora, que mora em prédio, depois dessa aula que você deu, sim. vai olhar pra você e falar: opa, Vou olhar peraí. a válvula, Vou, deixa vou ele olhar. fora. Eu te confesso que Deixa eu vou ele ali fazer fora isso. pra ver a válvula. Exatamente. Vai olhar É. a válvula, vai começar a olhar pro elevador e falar: peraí, quando foi Fala: feita a "Espera e manutenção? o teste de estanqueidade? Será que o síndico está fazendo teste de Eu tenho estanqueidade certeza que vários síndicos vão ouvir essa e palavra a partir de agora. anual?" Você tá ouvindo isso? Sabe o que que é isso? É, anual. Porque, de fato, assim, são E não quer situações. gastar, é porque não quer gastar. Ele quer só sanear, porque o morador tá o tempo todo querendo sanear, querendo pagar menos Enxugar o condomínio, condomínio. enxugar o condomínio, só que tem coisas que a legislação nos obriga, e que claro que por segurança, a gente também precisa fazer. Muitos fazem pensando, né, na responsabilidade jurídica, que bom, porque assim a gente não encontra tragédia por aí, né. Uhum. E outros não, outros ficam com medo de dizer não para o morador. Então é onde ele vai segurar, não vai fazer esses testes, ele não vai fazer o acompanhamento ali dessas manutenções, e isso é importantíssimo. Não, eu sei exatamente isso, porque tem Mas cível que eu eu não conheço que gosto só faz isso, disso, viu. claro que eu amo a reforma, viu, como eu Aham, falei, é. eu amo uma reforma, foi feita a reforma lá depois, mas isso daí é importante, tá. Às vezes muita gente quer entrar de síndico porque está preocupado com o dinheiro, porque o síndico está desviando, o síndico está roubando, o síndico está se aproveitando, vamos dizer, né, fica sempre É. nessa desconfiança, e assume uma responsabilidade que não dá conta, Uhum. porque não é só isso. Não, eu tô vendo que é um negócio, assim, Não é absurdamente só isso, você grande. tem a questão da segurança, da manutenção, e que Aham. ninguém olha. Não, não, olha, e é interessante isso também, agora eu vou puxar para lado uma situação que a gente vai discutir, assim, as pessoas discutem de fazer a pintura, fazer a reforma, e aí a gente vai pro viés político da coisa. A política é a mesma coisa. As pessoas querem fazer pontes, Exato, coisas que sim. aparecem, e não fazem coisas que precisa. E Mas talvez. político já alguns políticos, não são todos, já gostam disso, né. Por quê? Aham. Porque isso dá voto, Sim, sim, entende? É exatamente. aquele assim, ó: "Na volta a Exatamente. mamãe É, compra". Ele não exatamente. fala não, Aham. entende? Ele não pega aquela verba e direciona para o que precisa, tendo a consciência de direcionamento daquela verba para o que realmente é necessário, né.
Então, assim, isso também na política. Isso é toda na casa da gente, a gente faz assim. Sim, sim. E Então, isso é. eu vou te fazer uma pergunta. Sinta-se à vontade de responder ou não responder essa pergunta. Já se interessou pela política? Já sentiu vontade de tentar Sabe que concorrer a você um mandato sabe que todo eletivo? mundo me fala, né? Aham. Todo mundo me fala isso. Mas assim, vontade, assim, eu tenho muita vontade em ajudar. Nossa, eu adoro. E adoro trabalhar, né? Então, assim, e não é pouco, tá? Aham. Porque não foi fácil. Fazer tudo isso que eu te falei parece muito pouco. Uhum. Quando a gente fala, resumidamente. Mas foram horas de trabalho. Eu imagino. Horas e horas, Imagino o quanto tá? trabalho tem dado isso. Noites e noites sem dormir, Uhum. tá? Porque até você aprovar, aí começa a obra, aí você começa o problema com o engenheiro, você começa o problema com o mestre de obra, até você acertar. Até você Uhum. acertar uma boa equipe. E hoje eu tenho. Tenho aquela equipe Uhum. que é muito boa. E assim, para onde eu vou, eu tenho vontade de levar, mas não posso. É uma equipe excelente. Uhum. Mesmo. De muita confiança. Tanto na parte da limpeza, da gestão ali, que é zeladoria, aquele cuidado, aquele entendimento profundo que sem eles você não faz, e também Uhum. na parte de obra. Eu tenho hoje uma equipe muito boa. Então, assim, isso é muito importante, né? E na política é mais ou menos isso. Dá vontade de querer trabalhar, de querer ajudar, desenvolver alguma coisa. Mas assim, falar, eu já pensei, não, mas todo mundo fala. Olha, Todo mundo eu fala. já fui candidato, né? Eu sei o quanto é difícil uma vida de buscar voto, eu Não sei como que isso não, dorme. eu sei como que é tudo isso, É, mas te ouvindo falar, né, até aqui, vendo tudo que você fez por um condomínio, que eu acho que é tão quanto mais difícil uma vida política, porque aí de fato você era moradora, tinha que sim. escutar, tinha que, São muitas entendeu? famílias que estão afetadas por essa, vamos dizer, essa boa ação. Essa gestão que você fez. E É, eu acho que de fato sim. você poderia pensar, né, com isso com calma e com É, carinho. Porque de fato, é, né, se você pensar hoje que tivéssemos uma prefeita, de fato, né, seja qual for a cidade que um dia você sim. tenha interesse de atuar, essa cidade vai ter alguém que vai ter um olhar diferente da Diferente. maioria das pessoas que É, têm gestão, sim. né, porque a gestão das pessoas de fato é isso, vão pintar porque é o que todo mundo tá vendo, arruma uma churrasqueira que todo mundo Sim, usa, sim. né, faz isso aqui, dá um, a gente Eu brinca vou aqui em chegar São na Paulo de dar um sapo assembleia, todo seco. mundo vai sorrir para mim, porque vai estar Nossa, todos exato. estarão contentes, e não é assim, Mas todo mundo não é estará assim. ali com riscos reais se for só isso que Sim. você faça. Agora você trouxe de fato uma E e melhoria. a e o e eu acho que para que se faça isso, que fique a dica para quem, né, quiser aventurar-se, assim, nesse mundo, né, de condominial, eu acho que importante é ter uma boa contabilidade. Uhum. Por quê? Porque desconfiança sempre vai ter, não adianta. Natural. Isso é natural, porque você está lidando com dinheiro de outras pessoas, de outras famílias, né? E muitos ali colaboram com aquela taxa condominial, a ordinária, a extraordinária que é colocada, às vezes com dificuldade, Sim. né? Então, assim, nada mais justo do que aquela pessoa estar ali participando, estar cobrando e, e, e ficar preocupada para onde está indo esse dinheiro. Será que ele Uhum. está indo, esse dinheiro está indo sendo usado da forma correta? Será que foi saneado da forma, analisado esse contrato de forma correta, que é onde entra, Uhum. né, a nossa formação, que isso é muito importante, Uhum. você analisar os contratos, não é toda hora que você pode ficar ligando lá para o escritório de advocacia, que eu tenho certeza que ninguém pode ficar te ligando aqui o tempo todo. Você não vai ter um advogado ali 24 horas, né? Não Tudo dá. tem o seu preço, Sim, porque claro. tudo tem o seu preço. E isso reflete na taxa condominial, Uhum. tá? Então, assim, quando você tem uma pessoa, um especialista que estudou para aquilo e que tem o valor, que não é valor, é o preço, Sim, sim. né? Que ele tem o preço dele, Aham, a hora aham. dele, tudo isso encarece o condomínio. Então, assim, quem está na gestão, ele também Tem que se precisa preparar. estar o tempo todo ali, porque assim, você vai Preparado. fazer um contrato, você tem que analisar. Sim. Então, a contabilidade, ela vem ali para fechar com chave de ouro. Para mim, Uhum. sim, porque a parte jurídica é sanada pelo meu conhecimento. Então, Uhum. assim, se eu te falar que eu liguei uma vez no escritório, é mentira. Nunca, Uhum. nunca precisei. Para não falar, trocava mensagem de judicialização de taxa condominial de execução. Execução de condomínio. Execução, tá? Uhum. Do inadimplente ali, que chega um ponto que você precisa executar. Mas a taxa é muito pequena no nosso condomínio. É um Uhum. condomínio muito bom, né? Uhum. Então, quase não usei.
Uhum. apenas nessa questão mesmo para acompanhar a execução, para poder trazer a informação do processo. Claro Uhum. que também tenho acesso e poderia olhar, mas eu precisava dos relatórios ali do Sim, escritório, que ele estava é. trabalhando para isso, Aham. para levar para a assembleia, para o conselho, para a gente acompanhar aquele inadimplente. Mas, sem você ter uma contabilidade junto, a não ser que a pessoa também seja um contador. Mas que eu vou te dizer, já vi contadores aí que, Não, claro. ai, olha, Que é um problema, deixar a tá. dever, É, né. porque assim, a gente até gosta da pessoa, a gente tem uma relação boa, mas assim, não é a forma com que você gostaria, porque é um respaldo muito grande para Uhum. tanto para o condômino quanto para o Pra síndico. todos, né. A Tá, porque regularidade das coisas é pra o todo meu mundo. patrimônio, ele responde por qualquer erro ali, tá. Claro. Então, assim, o atraso numa conta, juro, multa, o síndico tem que pagar. Uhum. "Ah, esqueci, fui pra praia, esqueci de pagar a energia, esqueci de pagar o terceirizado", não é assim. Uhum. Esqueceu de pagar, você tem que tirar do seu bolso e restituir o condomínio, Sim. tá. Não vou dizer que nunca aconteceu, já aconteceu. Vezes de esquecimento, muita correria, Uhum. e já aconteceu. E eu fui lá, tirei do meu bolso e fiz a restituição, Uhum. sem antes mesmo a contabilidade me trazer isso, porque eu sei dessa minha responsabilidade. Então, o seu patrimônio, aquele ali que você está morando, ele responde por isso. Uhum. Então, você precisa ter uma boa contabilidade. Porque se eu não tivesse lembrado, né, e essa conta foi passando, esse juro foi só aumentando, e chegou lá na frente, ficou uma bola de neve, falar: "O quê? Vou tirar do meu prolabore, dos meus filhos?", porque muitos pensam assim. Eu vi, eu Uhum. tenho prova e eu fiz esse levantamento. Uhum. Eu fiz esse levantamento, eu tenho isso. E não restituí. E valor alto, Uhum. valor alto. Nós estamos falando para mais de 3, 4 mil reais de desfalque. De tirar multa, porque aquele, né, então ele não é dono, Uhum. entende? Uhum. Você é um funcionário, Sim, né, você tem sim. responsabilidades. Então você vai lá e tira a multa, você não pode tirar multa de ninguém, tá no Código Civil. Uhum. Não tem, você não pode ir lá e Você não tirar tem essa multa. autonomia pra Não isso, tem né. isso, a lei proíbe. Uhum. Vedado, eu não posso. Mas eu tenho prova, tem síndico que fez. Vai Nossa. lá, tira É. multa, tira juro, tem muitos que fazem isso, porque mistura. Essa sensação de Mistura. responsabilizações, né. Acredita, doutor? Mistura. Eu tenho certeza que Não isso consegue separar. Não entendi. consegue. Então eu já vi também casos assim, tá. E a Hum. contabilidade vem para que isso não ocorra, porque Uhum. quem gera o boleto é a contabilidade, Uhum. Sim. entende? Vamos supor, eu tenho, a possibilidade de ligar para a contabilidade e dizer: "Olha, atrasei meu condomínio, me manda um novo boleto sem multa, sem juro". Opa, Uhum. não doutora. Logo já receberia essa informação. "Não, doutora, mas nós não podemos fazer isso, Uhum. Não cabe tá? a nós, né. Nós não podemos, nós estamos vedados, a gente Uhum. não pode fazer isso". Então, se acontece, a falha foi na atitude do síndico, em Hum. misturar as coisas, ou por falta de conhecimento, e muitas das Hum. vezes sim, às vezes não foi de má fé, mas é falta de conhecimento, entende? Uhum. Sim, e a contabilidade, a administradora não ter verificado e ter aceitado esse pedido do síndico. Entendi. Não, Então, assim, é muito sério, porque quantos patrimônios estão ali? as Às vezes famílias, aquela família patrimônios, que é. tirou, às vezes, né, diminuiu o seu gasto no supermercado para conseguir quitar aquele condomínio ali, para se Uhum. manter naquele local. Então, assim, tem a parcela, às vezes tem gente que mora em apartamento financiado, então ele tem a parcela, ele tem o condomínio. Então tem N fatores ali que eh eh, implicam nessa parte financeira do condômino e que o síndico tem que estar ali. É uma mãezona, vamos dizer. Sim. Cuida de todos, não cuida só da sua casa, você cuida da casa de todo mundo. E é o que eu te falei, não é só daquele condomínio. Você viu a estrutura desse prédio que você falou? O vazamento desse que eu te falei? Se Uhum. aquilo causa uma explosão, você afeta os vizinhos, Sim, sim, entende? perfeito. Então, assim, você precisa, todas essas pessoas que serão afetadas, a Defesa Civil vai fazer evacuação de todos. Uma piscina, uma garagem, um vazamento, uma infiltração que não é contida, tudo isso respinga nos vizinhos. Então não Uhum. fica só, né, naqueles 20, 60, 80 condôminos, como o doutor falou no início. Respinga naquele
E quadrante, quarteirão, né? quadrante, lote, não sei como vocês Aham, falam aqui, né, lá no aham, caso então assim, naquela quadra, naquela rua, né, vamos dizer, aham. tudo aquilo ali pode ser afetado a depender da situação, Do né, tamanho do do tamanho erro da que acontece sim, e é também o que a gente vê, exatamente, e pode né. trazer prejuízo financeiro gigantesco, até Nossa, vizinhos entrarem com ação e dar um monte de sim, problema, né, e tudo sim. mais. E outra, você que não faz manutenção, o síndico que não vai lá e não faz a manutenção, quando acontece, esse transtorno que você está falando, vamos dizer, um desgaste, tem a parte financeira também, as pessoas precisam sair daquele local, tá? Uhum, As pessoas precisam sair do local. Eu corrigi correndo, da noite para o dia o gás. Não foi fácil, mas eu tentei correr contra o tempo. Não foi fácil, trouxe transtornos para os moradores, mas eu corri o que eu podia, porque senão a gente ia ter que evacuar uhum, o prédio. Não podia ficar daquele jeito, tá? Então, eu fiz uma outra rede, imediatamente já foi desligada, aqui estava em vazamento. Fiz uma provisória até que a definitiva fosse feita. uhum. Por quê? Porque senão eu ia ter que evacuar o prédio. E olha o tamanho Claro do que eu ia ter que evacuar transtorno, o da prédio. situação. E aí, o seguro cobre, doutor? Uhum. Não, as pessoas, o transtorno à Não vida, cobre, o tudo seguro isso. não vai cobrir. Se causa uma explosão por falta de manutenção, o seguro não Não cobre. cobre, claro que não. Ele vai e tá no contrato isso de Tá fato, no né. contrato. Então ele não vai cumprir. Então você estava com o sistema de incêndio inoperante, você estava com vazamento de gás gigante, você estava com a sua parte elétrica comprometida. É uma bomba. Sim. Você mora em uma bomba e não imagina que Uhum, você está morando numa bomba. uhum, Então, o seguro, tem seguro, imagina, a gente tem seguro. Seguro não cobre, cobre, uhum. porque não foi dada a manutenção. Então, você viu por que que eu queria conversar e iniciar da manutenção? Porque a manutenção ela é a chave de tudo. Sim, sim. Ela é a chave de tudo, né? Ela não Uhum, se resume apenas só no dinheiro, né? Ela resume na segurança, que é isso que eu penso. uhum, É isso que muito me preocupa, foi isso que me motivou, por isso que eu gosto muito, isso me atrai a área que eu gosto muito. Justamente por isso, por trazer segurança, trazer conforto e comodidade para as pessoas uhum. que estão no condomínio. Hoje, Adriana, te ouvindo falar, né, com certeza, como eu disse, eu não sei se você tem pretensões, né, então política de aula, eu acho que você deveria. Eu não sei se você já dá aula, não sei que você Não, se mas já deveria pensar nisso. Ah, hoje se já ajudei algumas pessoas, assim, no preparatório de OAB, mas assim, não, mas muito deveria. pontual só. Deverias, é um tema muito importante, eu acho, que iria ajudar muitas pessoas e eu acho de fato que você poderia dar esses esclarecimentos e de fato ser remunerada por isso como professora, Sim, né. E pensando nessa visão hoje, você já pensou em dar consultoria para síndicos nível Brasil? Até porque hoje sim, a aula ela pode ser o sim, coaching pode ser, por via de internet hoje, sim, né. sim. Você já pensou nesse ponto? Já sim, já sim. Inclusive, é engraçado, eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui pra você. A gente conversou de tanta coisa, né, a Aham. gente pretendia falar até de outras coisas, mas a gente, E vai focou e foi, conversando, claro. e eu acabei focando na manutenção, porque eu queria deixar isso muito claro, Uhum. tá, que não Sim, é de sim. só pagar conta. Uhum. Síndico não paga boleto, tá. Boleto paga-se sozinho, você deixa no débito automático. Ele faz Você não isso, precisa de exato. síndico, o Aham, banco aham. paga seu boleto, tá. Então assim, é isso que eu queria deixar claro, é trazer segurança, conforto, bem-estar para Uhum, os condôminos. E e a outra parte, assim, que eu acho, que é muito interessante, você falar, assim, da questão eh, como que diz? Trabalhar em trazer o que é melhor, né, para as pessoas mesmo. Acho que é mais ou menos isso. então, assim, é interessante porque eu vejo com amigos mesmo que são Sim. síndicos de lugares, Às vezes pessoa formada e e eu já não ali vejo como ninguém síndico com o seu conhecimento. sim, é assim. Inclusive já ajudei síndica profissional lá. É uma troca. Uhum, Era uma troca de conhecimento, mas já ajudei uhum, síndica formada. uhum, "Ah, mas olha, aconteceu isso aqui, a gente sabe que você está fazendo esse retrofit, essa revitalização, nós estamos, com um problema mais ou menos parecido, eu estou com um condomínio parecido", né. E então, assim, pessoas me ligarem, né, uhum, síndico profissional,
para me pedir ajuda, Uhum, porque sabia que eu já estava executando aquilo que ela enfrentaria e uhum. veio me pedir ajuda. Então, assim, sim, isso Eu, é uma eu, questão que é muito importante. é. A gente acho que a gente tem que contribuir, não é? A gente tem Aham. que dividir conhecimento. Eu acho que de Sim, forma muito adequada, viu? sim, É, como um empresário, como um professor, né, que tem cursos online que rodam hoje em dia, eu vejo um nicho de mercado muito. sim, Você está muito preparada hoje. Dar uma consultoria, um condomínio mesmo, por sim, exemplo, um condomínio grande, né, ou pequeno, pô, pode vir aqui, ou então pelo menos dá pra gente um suporte que a gente tem que ver, dá uma luz, sim. porque Com a tem internet isso democratizou usou muito. muito. Você É, nível sim, Brasil, nível onde você precisar ir. é. Então hoje eu acho que, não sei se eu posso falar isso, se divulgue por gentileza para Pode, as pessoas te claro, procurarem para que você claro. possa, né, começar a dar essa Sim, consultoria sim, mesmo. sim, Esse caso mesmo desse prédio que está agora com problemas estruturais graves, que tem polícia civil envolvida, sim. eles estavam de fato atrás de alguém que pudesse dar toda essa estrutura, né. Porque tem um olhar, não adianta. E eu tenho um olhar que a gente não explorou ainda esse lado, mas tem um olhar técnico, não sou engenheira, mas eu tenho uma facilidade muito grande. Uhum, Eu consigo acompanhar. Eu, eu entendo bastante. Então, assim, eu sei ver o nível assim que aquela infiltração pode evoluir, o que, que aquilo pode acarretar. É um olhar simplório, mas uhum. que ajuda bastante. Nossa, não, resolve a vida. Eu vou te confessar que a partir dessa aula de hoje, que foi uma aula que eu tive aqui, eu vou entrar nos lugares de forma diferente, eu vou olhar de forma diferente para as coisas, eu vou conversar com o síndico de forma Deve, diferente, né. deve. São É, mecanismos que eu tenho certeza que pessoas comuns, que não têm essa vivência que você tem, não teria, e hoje, depois dessa aula, vai ter. Por isso que eu tô achando tão importante essa divulgação, do seu sim, nome para as pessoas. Eu digo isso como realmente um morador, e aqui na praia a gente vai é prédio, é torre lá na praia onde meu pai tem, que a gente fica. É assim, hoje eu posso dizer que como morador e como usuário de torre, né, de apartamento, eu tenho certeza que esse seu conhecimento devia ser difundido de fato sim. para as pessoas, para que as pessoas pudessem de fato É. conhecer isso, É porque aprender as com pessoas você. acostumam, né, elas vai trocando, entra síndico, entra síndico, sai síndico. É lógico, porque foi onde a gente iniciou toda a nossa conversa. Hoje já tem, né, pessoas assim, que já têm uma prática muito grande, assim como eu, os síndicos profissionais, já voltada esse olhar mais crítico, não em querer trazer só embelezamento. Se Uhum, eu entrego a minha gestão com apenas toda essa estruturação da parte de segurança, vamos falar assim, porque foram muitos os pontos, uhum, para resumindo todos, tá, não foram tá. muitos, foram todos os pontos de segurança que, estavam todos sem manutenção. Então, assim, isso aí, se você termina uma gestão só com isso, o síndico não fez nada. Não, com certeza. Eu tenho certeza que você quer essa visão. Assim, a gente tem papo pra, né, mas eu com certeza O iria síndico não fez estender. nada. Mas assim, eu tenho certeza que as pessoas vão olhar e falar: "Ah, mas pô, eu não vi, não pintou, né, não sei". Não trocou o piso, mas ele não pintou, mas ele não reformou. Que é É assim. essa gestão. E assim, até mesmo para que você possa dar palestra sobre isso. Sim, Eu acho que é muito importante, até para que você possa divulgar isso para as pessoas. E eu fico o convite para as pessoas que estão assistindo a gente, né, que queiram te chamar, sim, por favor, né. fica à Os contatos vontade. estão aparecendo sempre aqui para que ela possa fazer o contato e realmente faça. Doutora, nós estamos caminhando para quase um pouco mais de 2 horas, acreditando, de Nossa. gravação. Nós estamos já caminhando para 2 horas de gravação já, para um pouco mais. E eu gostaria que você fizesse aqui as suas considerações. É muito E assunto, não foi muito falei bacana e nada, não hein. falou nem um Você já terço pensou? do que tem para falar do Mas assunto. por isso que eu queria focar só nesse, porque são milhares, são assim, Eu é eu claro, todos nós sabemos, tem muito eu assunto. vou fazer o convite para que você possa voltar outras vezes aqui para bater esse papo. Claro, Muito importante, eu acho que trazer essa informação, sim. esse conteúdo É para uma que dica, um muita bate-papo, gente é precisa. um alerta mesmo de segurança para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, amigos, irmãos, familiares, para prestar mais atenção, né, Hum, prestar mais atenção. Que Muito acaba, obrigado, viu. assim, não se envolvendo em tragédias, vamos dizer assim. Não, Acaba prevenindo hoje. muita coisa ruim. Hoje o que você nos ensinou aqui, com certeza é de grande valia para várias pessoas, várias famílias que hoje vivem em condomínio e não tinha a menor noção que isso existia, e não sabia nem como cobrar, porque nem sabe, o desconhecimento era tão grande que não Sim, sabia que isso existia para cobrar, que bom. né? Foi Pra, simplório, mas, assim, eu espero que tenha ficado o recado, assim, hum, que é o importante. Esse era o recado que eu queria dar, trazer esse recado mesmo, assim, da segurança mesmo. não, com certeza, você deu uma aula aqui hoje, de novo. Eu sugiro, como professor, que você tente, né, o caminho dar aula, até mesmo nesse sentido, porque foi muito esclarecedor,
com muito conteúdo, que possa vir palestras que você possa fazer, sim. né? E muita consultoria. Espero que as pessoas comecem a te procurar para fazer consultoria, Sim, porque, sim. de fato, se precisa, a gente viu tanto que é importante isso. Muito obrigado mesmo, Obrigada. Eu que imensamente. Não, agradeço a imensamente. oportunidade, né, de trazer todo esse recado, de estar aqui, de divulgar esse trabalho que eu, assim, né, modéstia à parte, eu acho muito importante, foi belíssimo e que, tendo a oportunidade, levar esse conhecimento a outras pessoas também. Isso é muito importante. Eu agradeço imensamente, de Obrigada, verdade, doutor. doutora. Gente, muito obrigado por acompanharem, muito obrigado mesmo por estar participando sempre. O nosso canal tem crescido assim exponencialmente, muita gente participando. Nossas redes sociais do canal do CM Podcast têm crescido de uma forma que tem me deixado muito feliz. Muito obrigado mesmo e até a próxima.